Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Éfesos, ou à igreja, né? Capítulo 4, verso 17, diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua carne, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus Cristo. Soberano Deus e eterno Pai, glórias ao teu santo nome. Ó Senhor, necessitamos que o Senhor fale com a tua igreja, fale conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, nós temos visto muitas coisas acontecendo e acontecerem, e que a igreja ela precisa ter o entendimento, ou seja, ter o discernimento, até quando o que acontece nos templos é de Deus ou não, porque agora tudo é de Deus, tudo agora é de Deus, mas nós olhando aqui para a palavra de Deus, quando olhamos aqui, nós percebemos uma preocupação do homem de Deus com a igreja, uma preocupação. A preocupação aqui, amados, não estava com as coisas que acontecem lá fora. Aqui não está trazendo algo assim para poder criticar esse ou aquele, quem quer que seja, mas é um cuidado com a igreja, é um cuidado com o povo de Deus. E essas coisas não podem cair no esquecimento, porque o que acontece, amados? Quando uma pessoa ela entrega a vida para o Senhor Jesus Cristo, existem os primeiros passos. E os primeiros passos, na verdade, começam com o trabalho de discipulado, porque a pessoa entrega a vida para Jesus, mas precisa conhecer quem é o Senhor Jesus, ela precisa saber o que a motivou para entregar sua vida para Jesus. Por isso o trabalho de discipulado, para dar a essa pessoa o entendimento do que é ser uma pessoa cristã, uma pessoa genuinamente evangélica, porque hoje ser evangélico criou moda. Hoje pertencer ou fazer parte de uma denominação virou moda, hoje é fácil. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, depois de ser discipulado, porque a pessoa se prepara para poder passar pelas águas batismais, é onde a pessoa então começa a fazer parte do corpo de Cristo, a participar da Santa Ceia do Senhor, passa a ser membro efetivo do corpo de Cristo.
Porque a Bíblia nos fala, no Evangelho de João, no capítulo 6, em que o Senhor Jesus Cristo falou: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, a partir de todo um trabalho, de toda uma preparação, em que a pessoa passa, na verdade, por esses trabalhos, pelas águas, ela passa a fazer parte do corpo, do membro de Cristo. Eu não estou aqui falando de um registro de questão de secretaria. Isso é importante para manter o controle, mas o mais importante é a pessoa passar o quê? Ser cidadão do céu. Cidadão do céu. Mas para tanto, a pessoa é ensinada a ter um comportamento diferente, um comportamento cristão. E aqui, segundo a palavra de Deus, nós vamos perceber algumas coisas que diz, principalmente, aquele que furtava, não furte mais. Talvez você esteja perguntando, mas espera aí, como é que o homem de Deus, ele escreve essa palavra para uma igreja? Está aqui em Efésios capítulo 4, no versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Você pode até perguntar, mas espera aí, pastor, me explica uma coisa. Por um acaso na igreja tem ladrão? Para escrever essa carta? Não é isso. Não é que a igreja tenha ladrão. Quando escreve essa carta, é uma carta de instrução. Mas como assim instrução? Porque havia em Éfeso, aleluias, algumas pessoas que estavam se convertendo, e elas vinham de um mundo terrível, da idolatria, e essas pessoas que roubavam, elas eram incentivadas, após roubarem objetos de pessoas, a se esconderem no templo de Diana, que era a deusa dos Efésios. E quando as pessoas roubavam e lá se escondia, a verdade, elas não eram presas. Elas não eram presas. Então elas tinham incentivo para isso, para se esconder. Então aqui o apóstolo Paulo deixa claro que agora vocês são pessoas diferentes. Agora vocês são pessoas que pertencem a Cristo. Vocês se converteram ao Senhor. Então não podem mais cometerem esses delitos. Aleluia. Porque se assim vocês fizerem, não vai adiantar se esconder em lugar nenhum. Porque Deus está vendo. E Ele não vai tolerar isso. Então era uma carta de instrução. Ou seja, quando a pessoa, a Bíblia nos fala, em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, meus irmãos, se torna tudo diferente, tudo novo na vida da pessoa. Não é mais permitido que a pessoa cristã continue a cometer erros, pecados, compulsivamente, porque a palavra de Deus, a qual está escrita em Hebreus, capítulo 10, versículo 26, que diz: se continuarmos a pecar, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. E quando essa palavra, primeiramente veio Deus, depois veio o Senhor Jesus Cristo, e agora veio o Espírito Santo, que está com a igreja. Ou seja,
não tem mais ninguém para vir, para poder se sacrificar por nós. Agora é o nosso comportamento é que vai dizer como nós estamos, o que somos, o que fazemos e por que fazemos. Porque em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, está escrito na palavra de Deus que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu não posso me deixar ser dominado pelo impulso da minha carne. Não posso, porque por ser uma nova criatura. E aqui ele diz na palavra de Deus, eu digo isso, eu testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua carne, porque pessoas assim, antes de se converterem, eram consideradas gentias, mas aí ele fala outros gentios, quer dizer outras pessoas que não eram cristãs, que andavam na vaidade da sua carne, andavam fazendo que não agradava a Deus, ou seja, que estavam pessoas entenebrecidas no entendimento. A Bíblia nos fala, na palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, são pessoas que estão entenebrecidas, ou seja, com a mente, na verdade, que ainda está com aquela prática do mundo, só cometendo coisas que não agradam a Deus, porque são pessoas que estão cegas espiritualmente, porque segundo a Bíblia Sagrada, na carta de João, na primeira carta dele aos seus ouvintes, no capítulo 5, versículo 19, está escrito na palavra de Deus, aleluia, que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, meus irmãos, quem não é dominado por Cristo, é dominado pelo adversário. E quando a pessoa é dominada pelo adversário, ela só faz tudo que desagrada ao Senhor. Isso chama-se uma mente entenebrecida, ou seja, são pessoas separadas da vida de Deus, pela ignorância que há neles. A ignorância aqui também não é no sentido pejorativo. A ignorância aqui é devido às pessoas não terem conhecimento, não terem entendimento de Deus. Mas uma coisa diz a palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo 30, versículo 17, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas manda que todo homem em todo lugar se arrependa. Ou seja, enquanto eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, é uma coisa, Deus até entende em parte, mas quando eu tenho entendimento e continuo a praticar aquilo que não agrada a Deus, aí não tem mais de culpa. Mas se eu cometo algo que não agrada ao Senhor, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ter um entendimento de ir até o Senhor e conversar com Ele, confessar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como está na palavra de Deus, em 1 João capítulo 1, versículo 9, da palavra do nosso Deus. Por isso, meus irmãos amados, é uma palavra chave para nossos dias, é uma palavra para chamar a nossa atenção, porque, meus amados, aleluias, devemos tomar muito cuidado, porque o mundo está aí mesmo, e oferecendo de tudo. Mas qual é o entendimento que eu tenho disso? Qual é o conhecimento que eu tenho disso? Embora eu conheça um pouquinho da palavra de Deus, mas isso, irmãos, não me garante nada,
se eu não for uma pessoa praticante. Não adianta ter o conhecimento apenas para pregar, não adianta ter o conhecimento apenas para ensinar, não adianta ter o conhecimento apenas para citar versículos, mas se essas palavras não estiverem no meu coração, inseridas na minha alma, de nada adianta, de nada adianta, porque a Bíblia é a palavra, é a nossa regra de fé e prática. Regra, porque é uma regra de Deus. A prática, porque eu preciso praticar. Então, uma regra é de prática e fé. Eu preciso crer. Aleluia. E quando isso acontece, meus irmãos amados, é tremendo. Porque a palavra de Deus é a única coisa que liberta qualquer pessoa, é a palavra de Deus. Não existe outra forma de alguém ser liberto. Quando alguém fala bem assim, irmão, tal dia é dia de culto de libertação, e a pessoa pensa que por libertação é expulsar demônio. Não é isso não, meus irmãos. O demônio é apenas um empecilho, é um atrapalho. Mas o que liberta, na verdade, é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. Ou seja, a palavra de Deus, irmãos amados, ela atinge o local aonde a medicina não consegue atingir. Ela penetra aonde a medicina não consegue penetrar. A palavra de Deus, ela faz o que médico nenhum, ninguém consegue fazer. Esse é o poder da palavra de Deus, como Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. E quando eu procuro conhecer a verdade, irmãos, como regra, como comportamento de aprender para praticar, a cada dia eu vou me tornar uma pessoa diferente, uma pessoa que verdadeiramente agrada a Deus e não agrada as coisas deste mundo. E é bom entender, irmãos, que ser cristão não é apenas um frequentador de igreja. Frequentar é bom. Ser cristão é ser praticante da palavra de Deus. Por isso, não adianta muitas vezes, irmãos queridos, você fazer um festival, porque hoje a igreja vive de festival. É festival disso, é festival daquilo, é show gospel, é show daquilo. Irmãos, a palavra de Deus não é para dar show, é para libertar. A adoração a Deus começa pela obediência da palavra. Não existe adoração sem obediência à palavra de Deus. Lê do engano quem pensa assim. Pode cantar bonito, pode falar bonito, pode orar bonito, pode pregar bonito, pode ensinar bonito, pode fazer o que for bonito, mas se o coração estiver convertido ao Senhor, não chega no céu. Não chega no céu. Se o meu comportamento não for um comportamento cristão, a minha oração não chega no céu. Vou citar um exemplo para os irmãos, aleluia, para os irmãos terem uma ideia do que diz a palavra de Deus. Logicamente os irmãos sabem, eu sou casado, tenho a minha esposa, que está aqui do lado, mas irmãos queridos, quando olhamos para a palavra de Deus, e você se defronta, né, com 1 Pedro no capítulo 3, no versículo 7, e que vai falar sobre
como deve ser o meu comportamento dentro da minha casa, aleluia, com a minha esposa, como eu devo tratá-la, aleluia. Isso é só para os irmãos entender o que significa isso na palavra de Deus, a qual 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que diz assim, olha só a palavra de Deus: igualmente vós maridos, eita maravilha, maridos, coabitai com elas com entendimento. Coabitar aqui é viver com ela com entendimento, dando honra à mulher. Da honra aqui é respeitá-la como vaso mais fraco, aleluia. Por que vaso mais fraco, meus irmãos? Por que isso? Hoje vocês sabem, aleluia, que a mulher hoje ela exerce várias funções na sociedade, né? Tem mulher na polícia, tem mulher que trabalha de pedreiro, tem mulher que trabalha de jatista. Eu conheço pessoas assim, trabalham em indústria. Então elas conseguem essa questão de trabalhar fora em muitos setores em que antigamente era ocupado pelos homens. Mas aqui o vaso mais fraco aqui é o sentimento dela. Ou seja, se você falar para um homem, para uma pessoa, um homem fala bem assim: você é feio, ele vai ouvir aquilo ali e vai levar numa boa. Você acha que está tudo bem, são amigos. Mas se você falar para uma mulher, você é horrível, ela vai guardar aquilo no coração. Qualquer coisa que você fala que você a ofende, aquilo cria uma mancha negra no seu coração, e isso cria uma doença, uma angústia, uma insatisfação. E é por isso que o Senhor aqui na sua palavra, ele diz como que eu tenho que habitar com a minha esposa. Acabou de chegar aqui aquela linda ali, minha esposa, para quem não conhece. Como que eu tenho que coabitar e viver com ela, não somente aqui na igreja, mas aonde nós estivermos, em qualquer lugar, na minha casa, no meio da rua, aleluia. E olhando para a palavra aqui, ele diz exatamente, vaso mais fraco, olha só: como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Co-herdeiro da graça, a salvação é para o casal, oh aleluia, não somente para o homem, não somente para a mulher, mas ambos co-herdeiros da graça da vida. E mais, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha, meus irmãos, tem muita oração hoje que não chega no céu, não. Tem muita oração que não chega no céu. Mas aí você fala: é mesmo, pastor? Inclusive o nosso comportamento como cristão. Eu não posso estar aqui, irmãos, aborrecido com vocês. Eu não posso estar aqui brigado com ninguém, porque no meio dos santos não pode haver briga. Tem que haver comunhão, tem que haver união. Mas como assim? A Bíblia nos fala em Lucas 17, versículo de 1 a 4, que diz assim: é impossível que não venha um escândalo, mas sai daquele por quem vier. Seria melhor amarrar no pescoço uma pedra de moinho e se jogar no mar. Já sabe, uma pedra de moinho pesada, amarrar no pescoço, jogar no mar, não volta mais, né? Vai ficar lá morto. Então seria melhor fazer isso. Ou seja, antes de você matar alguém, fazer tropeçar, é melhor você se matar. Em vez de matar os outros, mata-se a si mesmo.
E depois continua dizendo: se teu irmão pecar contra você num dia, você vai até ele e repreenda-o, e se ele te pedir perdão, perdoa-lhe. Aleluia! E se teu irmão, durante o dia, 7 vezes, cometer pecado, errar com você, e nesses 7 vezes do dia, te procurar para pedir perdão, perdoa-lhe. Aí o discípulo disseram: Senhor, nos ajuda aí, que não é fácil não. Mas a vida cristã é assim, porque o perdão ele é contínuo. Tem pessoas que perdoam hoje e não perdoam amanhã. Eu já vi pessoas falarem isso: já pedi perdão e agora não está daquele jeito, não perdoo mais. Está arrependido essa palavra, meus irmãos. Por isso que a vida cristã, o mundo é assim, mas a igreja não pode ser assim. Não pode ser assim. E outra coisa, eu falo para os irmãos: o que mais tem me preocupado é cristãos, homens e mulheres de Deus, indo para a mídia social e ficar debatendo com o ímpio. Deus não chamou o cristão para debater com o ímpio. Não chamou para isso. E vai para a televisão e ainda fica, aleluia, incentivando os demais a fazerem isso. Você nunca vai ver na Bíblia Jesus fazendo isso. Ele orientava, ele pregava, ele ensinava, ele chamava atenção, mas debater ele não debatia. Até mesmo com aqueles fariseus, falsos crentes, como está em João capítulo 8, que levou aquela mulher que foi pega em flagrante adultério para poder ser apedrejada. E questionaram ele dentro da palavra, porque hoje você vai encontrar alguém que vai te questionar dentro da palavra, e vai dizer para você que Daniel foi político. Mentira! Foi Deus que botou ele lá. Não teve contagem de voto. Ah, José foi político. Mentira! José não foi político. Foi Deus que botou ele lá, porque Deus já havia dado o sonho para ele. Não teve negócio de urna política, não teve escolha de candidato, não teve nada disso. E alguém vai debater e vai tentar questionar, e até compreensível isso. E quando aquelas pessoas tentaram debater, não, porque na lei de Moisés está escrito isso, porque se alguém for pego em flagrante adultério, tem que ser apedrejado até morrer. O que tu dizes, Jesus? Olha que pegadinha, olha que pegadinha. Aí Jesus vai e responde o quê? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não debateu. Pense vocês mesmos. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira. Foi saindo um por um atrás do outro. Ninguém ficou. Esse é o Evangelho. O Evangelho, irmão, não pode ficar corrompido com as coisas deste mundo. As coisas do mundo não podem corromper a igreja, não pode corromper a nossa mente, não pode corromper os nossos corações. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. E olhamos aqui para a palavra de Deus, entenebrecido no entendimento, separado de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, mas para com avidez cometerem
toda impureza. Olha, irmãos, a vida cristã é uma vida de constante consagração. A vida cristã é uma vida de constante oração. A vida cristã é uma vida de constante vivência dentro da palavra, dentro da Bíblia Sagrada. Não é a palavra de homem, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus quer, foi o que Ele escreveu, determinou como regra para a tua igreja. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Deus não precisa de mim e de você para defender a igreja dele. Jesus disse bem claro, aleluias, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja é dele, nós somos dele, e se alguém se levanta contra nós, vai ter que se virar com ele. É só nós andarmos conforme a palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, e deixar Deus resolver essa questão, porque tudo que acontece hoje já está previsto na Bíblia Sagrada. Homens dissolutos, pessoas inconvenientes e irresponsáveis. A nossa vida cristã deve ser uma vida perene, ou seja, contínua, na presença de Deus, fazendo realmente toda a sua vontade. Agora diz, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Olha só que maravilha. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido. Ou seja, não foi assim que vocês aprenderam. Vocês são cristãos, vocês têm Cristo. Agora, se é que realmente vocês são cristãos, se é que realmente ouviram a palavra de Cristo, por isso que a igreja deve ser regida pela palavra do Senhor, não é por ordem humana, não é por determinação humana. É isso que for, se é que tens ouvido e nele foste ensinados. Quem é ensinado em Cristo, o comportamento dele é diferente. Aleluia! Como está a verdade em Jesus Cristo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora basta, irmão, cada um de nós fazer uma análise da nossa vida cristã. Como está a nossa vida cristã? Como está? Eu tenho que olhar para mim, eu não tenho que olhar para a vida de ninguém, eu tenho que olhar para a minha vida cristã, como eu estou, como Deus está me vendo, qual tem sido o meu comportamento, qual tem sido a minha atitude, o meu caráter. Será que eu não tive tratamento de caráter pela palavra de Deus? Porque a palavra, irmão, é que trata do homem, é que trata do teu caráter, da tua personalidade. Meus amados, não é tempo de água com açúcar, não. Não é tempo de chazinho com bolacha, não. É tempo de verdade absoluta, e a verdade absoluta vem de Deus. Que Deus possa a cada dia nos fortalecer, para que a cada dia possamos ter o desejo, o prazer e a satisfação de entrar na tua presença e fazer somente a tua vontade, para que o nome dele venha a ser glorificado na terra, para que o nome dele venha a ser glorificado na nossa casa, na sociedade, em nosso trabalho, na escola, aonde quer que nós estivermos, para a glória do nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Glórias a Deus, aleluia.